Disseram que agora nós estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que emoções sustentam suas decisões? Vamos esperar aí o Insta? Deixa eu ver só uma coisa. Hoje é dia 10. Esse mês a gente tem 5 segundas. Dani, que delícia te ver por aqui. Oi, Fê Thaís. Gabi Romano tá por Alessandra aqui. Ponciano. Ale. Aê. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos falar sobre escolhas, decisões, biologia, emoções. E vamos juntar tudo isso para a gente entender como que funciona o nosso processo de tomada de decisão, né? Quando a gente decide fazer uma escolha, por que é tão difícil tomar uma decisão? Para algumas pessoas mais, para outras menos, obviamente, porque isso tem a ver com as histórias das pessoas em relação a decisões. E a cada decisão, como a gente tem uma predisposição biológica acontecendo aí, junto com emoções associadas, tá? Bom dia, Paola. E é importante que a gente entenda todo esse processo para que a gente possa transformar isso, mudar isso, caso seja necessário. Não sei, de quem tá aqui, tem, por enquanto, né, o pessoal tá chegando, mas de quem tá aqui, quem acha fácil tomar decisão e quem acha difícil? Escreve aqui, fácil, difícil, pra gente saber. E vai ser muito interessante para... Olha, Tati, quanto tempo! Tati estava com a gente aqui ontem, 3 dias, sexta, sábado, domingo. no workshop de alinhamento, já está em casa. Difícil, a Dani falou que para ela é difícil. Para quem mais é difícil tomar decisão, fazer escolhas, e quem que acha fácil? Vai ser bem interessante vocês trocarem aqui com a gente durante a live. Jaqueline falou difícil, a Fê Fala, falou gente. difícil. Difícil tomar decisão. Vocês vão entender. Tão fácil, sorvete de chocolate, sorvete de morango. Não tem nada de fácil. Vocês vão entender por que biologicamente é para ser difícil mesmo. Vocês acreditam que é para ser difícil mesmo? Primeira coisa não sei se vocês sabem, a gente fala bastante sobre isso aqui. Nosso cérebro, ele não foi programado para fazer a gente feliz. Triste essa parte, né? Ele foi programado pra gente sobreviver. E isso não quer dizer ser feliz, necessariamente. Ser feliz necessita de um esforcinho nosso, tá? Mas assim, em primeira instância, a nossa programação é de sobrevivência. A gente gostando disso ou não, tá? A Paula colocou, Deixa eu depende ver do aqui. caso, mas se mexe na vida e é difícil. E é dessas decisões e dessas escolhas que nós estamos falando. Em um período onde o lema é algumas coisas só precisam serem feitas com coerência, então tem estado mais fácil. Olha que interessante. Começou sendo difícil, né? E agora tá mais fácil. Não creio, Dani. Depende do caso, mas se mexe na vida aí é difícil. Claro, né? Quanto mais risco tem, mais difícil é. Por quê? Porque é assim que nosso cérebro funciona, né? Então, uma das coisas que a gente quer abordar e aprofundar aqui é que a tomada de decisão é um músculo que a gente treina. Assim como quando a gente vai na academia treinar, ó, eu fiz assim, quase não tenho. A tomada de decisão, ela também é um músculo. E ela precisa ser fortalecida. Então, resumidamente, a gente vai falar de várias coisas aqui, mas resumidamente quanto mais decisões a gente toma, mais fácil fica de tomar decisões. Porque a gente está mandando uma mensagem muito especial para o cérebro a cada tomada de decisão que a gente faz, a cada escolha que a gente tem, tá? E daí a gente vai explicar para vocês como que funciona isso. Então a gente vai falar aqui, né, sobre autenticidade, que é o cerne daquilo que nós temos, para que não seja você. E quando nós falamos de autenticidade, é quando nós somos nós mesmos. E quando nós estamos conectados com nós mesmos, nós podemos fazer melhores decisões, melhores escolhas. Que daí são escolhas que partem daquilo que faz sentido pra gente, né? Porém, como isso é feito de forma biológica e não psicológica,
né? Ainda assim a gente tem desafios, tá? Então, eu vou tomar uma decisão. O meu cérebro, ele vai primeiro, né, biologicamente entender se isso me gera algum risco, né, que vai impactar a minha sobrevivência. E quando eu estou numa zona conhecida, por pior que esteja, aqui eu sobrevivo. Aqui eu consigo, eu continuo dando conta. Então, a equação do cérebro é simples, que é ou eu me sinto seguro ou eu me sinto em perigo. Tá? Ou eu me sinto inseguro ou eu me sinto em perigo. Então, a cada tomada de decisão, a gente passa por essa equação, né? Então, pensa comigo, quando a gente precisa tomar uma decisão, quais elementos estão presentes aqui? Então, aqui a gente tem assim, certeza, controle, previsibilidade, que traz sensação de segurança, percepção de segurança, ou imprevisibilidade, risco e ausência de controle, que traz percepção de perigo. Qual dos dois vocês acham que está presente numa tomada de decisão? Quando eu preciso escolher algo, quando eu preciso tomar uma decisão. O primeiro ou o segundo? Põe aí, 1 ou 2. Ó, Ninete. Ninete Cavalcante, a galera com o final de semana com a gente, já começando aqui a semana, eu gosto disso. E aí vem uma outra coisa muito importante, né? Nós falamos aí da parte biológica, e aí tem a parte psicológica. Essa decisão, ela vai me levar a sentir dor ou ela vai me levar a sentir prazer? E de qualquer forma, como nós colocamos na primeira, a certeza, ela é só uma possibilidade dentro de uma escolha, de uma decisão. Agora, a incerteza, gente, essa é cadê certa. vocês na live? Quando a gente tá numa posição de tomada de decisão, a gente tem que elementos presentes? A gente tem certeza, previsibilidade, ou a gente tem incerteza, falta de previsibilidade? O que vocês acham quando vocês estão tomando uma decisão? Conta pra mim. Nossa, tá difícil tomar até essa decisão. Fê, vamos lá, você decide... Não, você não decide, você precisa decidir. Mas você precisa decidir. Aqui, pessoal tá aqui. Dani, incerteza. Tati, incerteza. A segunda opção, incerteza. Falta de controle, né? Tá difícil. Tá difícil. Gente, quando a gente vai tomar uma decisão, aquilo que vai acontecer depois da tomada de decisão é incerto. O que significa isso para o nosso cérebro? Falta de segurança, perigo, né? É incerto, tem um risco, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho controle. Muita gente fala assim, eu queria tanto ter certeza do resultado para eu poder tomar a decisão. Gente, não existe isso. Quando a gente toma uma decisão, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer depois dessa tomada de decisão. Isso para o cérebro significa o quê? Perigo. Por isso, a gente está explicando para vocês que é tão difícil tomar decisões, certo? Porque se não tivesse risco, se a gente tivesse certeza do que vai acontecer depois, se a gente tivesse controle da situação, seria fácil. Por quê? Para o cérebro seria, ok, é seguro. Para mim vem alguns exemplos, né? Nossa, eu quero sair do meu emprego e aí apareceu uma outra proposta e aí eu não sei se eu vou. Por quê? Porque aqui tá ruim, eu não tô aguentando, mas aqui eu já conheço tudo o que acontece. Como que será que vai ser lá? Nossa, eu quero fazer uma transição de carreira e as coisas já estão dando certo. Aí não sei se vou ter meu salário ali no final do mês certinho, o meu 13º, as minhas férias. Como será que vai ser nesse outro? Eu posso ganhar mais, mas também eu posso ganhar menos. E eu posso gostar das pessoas que estão lá ou não? Eu posso me dar bem com o meu superior ou não? Né? Tem tantas incertezas numa tomada de decisão que para o cérebro é simples. Perigo. E o que quer dizer perigo, né? A Paola falou aqui, eu sempre digo, o não eu já tenho como resposta. Então bora lá acreditar e eliminar a insegurança. Eliminar a insegurança é impossível, né? Por quê? A gente vai se sentir pelo menos um pouco inseguro porque a gente tem um pouco de medo. Aqui, ó, falando das emoções presentes na tomada de decisão, né? Como é um risco, como eu não tenho certeza, como me leva para fora da minha área de segurança, existe um medo. O medo é da onde bebe a insegurança. Um pouquinho de insegurança eu vou ter. Só que
Eu posso ter uma insegurança que me paralisa ou uma insegurança que eu vou com ela ainda assim, né? Eu tô insegura, mas eu vou tomar essa decisão, mesmo com riscos, mesmo não tendo controle. Então, o que está funcionando nesse momento que a gente percebe o perigo, né? Não sei o que vai acontecer ali. Amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral... Gente, para quem ainda não sabe, para quem nunca estudou com a gente, para quem não conhece a anatomia, não estamos falando da amígdala da garganta, tá? A gente está falando da amígdala que a gente tem no cérebro. E essa amígdala que a gente tem no cérebro, ela funciona como um detector de fumaça. Então, ela fica lá, né? Ela tá lá, tipo, paradinha, não ativa. Aí, ela percebe uma fumacinha, que é o quê? Os perigos que o nosso cérebro interpreta, tá? Aí, ela apita. Assim, como se fosse dessa cor aqui que eu tô. Aí, ela fica vermelha e apita, né? Aí, a gente entra em alerta. Em alerta, a gente está em sobrevivência. Olha só quanta coisa acontece, tá? E aí, a gente fala não, né? Acontece, tudo isso vai acontecendo dentro de nós. Então, não vou. Mas e se eu for? Então, não vou. E se eu for? Só que o que acontece? Que na vida real, quando um detector de fumaça apita, é porque de fato tem fumaça e aquilo pode ser uma possibilidade de fogo. E de onde que vem essa fumaça? Das nossas experiências anteriores e às vezes não é nem das nossas experiências. Das projeções que a gente faz. E daquilo que colocaram lá na infância na gente, né? Não nos ensinaram a fazer, né, a tomar decisões, porque também não ensinaram os nossos pais a tomar decisões. Por quê? Porque biologicamente qualquer decisão nos coloca em risco. Quem aqui que está na live hoje nunca escutou na infância que seria muito bom ser funcionário público porque você estaria garantido o resto da vida? E vão respondendo aí o que o Fê falou, mas não tá só no passado. Da onde vem a ansiedade? Das projeções que a gente faz, das coisas horríveis que vão acontecer se eu tomar uma decisão. Então a gente tem as histórias do passado que, desde a nossa biografia, as histórias do que os nossos ancestrais viveram, que ficaram como informação de perigo também. Então o detector de fumaça fica ali. E o que a nossa cabeça faz projetando do que pode vir a acontecer, e aí a amígdala também apita. Então, qual que é a diferença de um detector de fumaça na vida real e o nosso detector de fumaça interno? Na vida real, o detector de fumaça, ele apita quando tem fumaças reais, que podem ser um risco de incêndio, de fogo mesmo. A nossa amígdala apita, só que nem sempre essa fumaça que ela detecta é real. Nem sempre essa fumaça que ela detecta está realmente sinalizando um incêndio. Às vezes, tudo está só dentro da nossa cabeça. Muitas vezes, a maioria das vezes eu posso arriscar dizer, né? Ou pelas histórias do passado, ou pelas projeções do futuro. E aí a nossa amígdala apita. Bom, deixa eu só ler aqui o que vocês estão colocando e aí a gente vai aprofundar. Logo que eu me formei, prestei vários concursos. A Tati chegou, bom dia. O Wellington falou que até hoje tem isso do concurso público, né? A Tati, eu não sei se contém ironia ou realmente é isso. Nunca ouvi isso quando criança. A Paola, minha mãe sempre dizia, vai prestar concurso. Porque isso é... Também, eu vi muito. A mãe do Fê também. E durante um tempo eu me tornei funcionário público. Por quê, gente? Porque na nossa cultura, o que a gente aprende é que se a gente se tornar funcionário público, a gente tem mais segurança. Tendo mais segurança, eu tô menos em perigo. Lembra que a equação no cérebro ela é simples? Ou eu me sinto seguro ou eu me sinto em perigo. Não tem nuances. Ou eu me sinto seguro ou eu me sinto em perigo. Tá? Olha, da Tati. Meu pai nunca falou isso mesmo. Me deu um consultório para eu ser autônoma. Olha, isso é raro, né? Raríssimo. Mas isso faz com que a Tati tenha outras percepções e que o detector de fumaça dela funcione diante de outras coisas, tá? Porque é isso, o nosso detector de fumaça, como o Fê falou, ele vai pegar essas histórias do passado e tudo o que representou algum risco, algum perigo, ele vai ler como fumaça, e tudo aquilo que a nossa mente pensa que pode dar errado, que vai ser ruim, que vai dar ruim, né? Ela também sinaliza como
fumaça, fogo, tá? Meu pai trabalhou na Caixa Econômica Federal e nos Correios e no metrô. Eu nos Correios. Ah, é verdade. Eu nos Correios e no metrô. E olha, Dani, meus pais nunca deixaram eu tomar decisões. Tinha que ser como eles queriam. E aí não aprendemos a tomar decisões e não entramos em contato com as emoções que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Quais são as emoções, né, que sustentam aí as nossas decisões? Quando eu sou obrigada, né, quando eu tenho que fazer aquilo que os meus pais querem que eu faça, até uma certa idade, né, Dani? Depois a gente pode mudar, né? Mas ok, a gente tem isso, a gente não aprende a tomar decisões. Porque as decisões são tomadas por nós. Então fica mais difícil, a sensação de perigo eminente é maior do que quem foi ensinado a tomar algumas decisões. Quando eu tava já atendendo, já no consultório, e eu tive uma crise existencial, né? Foi um período que eu tive uma depressão e tal, e aí eu quis largar tudo e mudar para a Austrália. Eu tinha 27, 28 anos nessa época. Meu pai falou assim pra mim: você quer ir? Você pode ir, mas você vai fazer tudo sozinha. Tudo sozinha era o quê? Todos os trâmites que eu precisava fazer, desde encaminhar meus pacientes, fechar meu consultório, ir atrás de aonde eu vou ficar, o que eu vou estudar, passagem, aí eu tinha que vender meu carro. Gente, isso foi tão importante para eu me fortalecer para as coisas que eu vivi lá. Por quê? Porque eu tive que tomar muitas decisões sozinha, né? E de todo esse processo, o que ele esteve do meu lado assim para fazer foi na venda do meu carro. Ele desceu comigo na hora da entrega do carro. Por quê? Porque a gente não sabia quem era a pessoa que estava ali comprando, né? Então o pai faz essa função de proteção. Ele desceu comigo para conhecer, né, o cara para quem eu estava vendendo o carro, que estava dando o carro para a esposa de presente. Foi a única parte do meu processo inteiro que ele foi lá e falou assim: eu vou com você. O resto ele falou assim: decida e faça você. E aquilo me fortaleceu para todos os desafios que eu vivi lá durante um ano, quando eu estava morando lá, de decisões que eu tive que tomar, de perrengues que eu passei e tudo. Se eu não tivesse sido incentivada a tomar essas decisões sozinha, talvez lá eu me sentisse tão perdida que eu teria que ligar para os meus pais para tomar as decisões de coisas que aconteciam no meu dia a dia lá, né? A Dani falou: hoje fico perdida nas minhas decisões do que gosto ou não gosto. Dani, uma coisa para você refletir. Eu acredito que você sabe o que você gosta e o que você não gosta. Trabalhando com pessoas, o que eu venho percebendo, nós sabemos o que gostamos, mas como a gente não sabe como fazer aquilo parte da nossa vida, seja se aquilo vai dar certo, se eu vou monetizar aquilo, eu falo: eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto. Agora, o que você gosta, você vai sentir. A pessoa que está aqui como neurociência... Eu acho que é a Mi. Ah, é a Mi? Ah, pode ser. Mi é você, né? É que eu não consigo ver a foto, é muito pequenininha. Eu ia falar: põe seu nome aqui. Minha mãe fez exatamente isso quando eu tinha 13 anos e quis estudar fora. Fiz tudo sozinha. Depois fiz tudo sozinha com 17 para estudar em outro estado e agora também para vir morar na Argentina. Isso me ensinou muito. É ela, assim. A gente precisa tomar decisões para aprender a tomar decisões. Como é que a gente pode aprender algo que a gente não faz o caminho, né? Então, o que a gente está explicando para vocês vocês no início da live falaram: é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É difícil. É difícil porque biologicamente é difícil, né? A tomada de decisão, ela implica risco, ela implica incerteza, ela implica falta de controle. E se a gente não decide, a gente fica no mesmo lugar. Se a gente não decide, a gente tá decidindo também, né? Só que a gente não tá... Verdade. Só que a sensação que a gente tem é de que a gente não tem consequências por não decidir. Mas a gente tem consequências, que é viver algo que talvez não seja o melhor pra gente, né? Então, existindo risco, existe essa sensação de perigo. Então, é natural que seja difícil, tá? É isso que a gente queria que vocês entendessem. Agora tá, tudo bem, beleza. O cérebro entende seguro ou perigo. E se tomar decisão é perigo, e aí? O que fazer, né? A gente vai precisar ensinar o cérebro de outro jeito, né?
E isso não quer dizer que o biológico não vai vir primeiro, vai. Só que quando a gente começa a ensinar o cérebro de outro jeito, a gente pode ensinar o cérebro que tomar decisões dá bom também, dá bons resultados também. E como que a gente faz isso? Começando com pequenas tomadas de decisões. Tomando decisões. Porque se eu eu vou decidir se eu caso ou compro uma bicicleta. Nossa, um casamento é intenso. Mas se eu decidir se eu compro uma bicicleta vermelha ou uma bicicleta azul, é mais fácil, não é? Se eu vou mudar de estado, se eu vou mudar de país, se eu compro uma casa, isso tudo são decisões grandes e vão nos colocar numa sensação, opa, perigo. Agora, eu posso começar com pequenas escolhas. E isso vai ensinando o cérebro que escolher, né, que tomar decisão pode ser positivo. E é assim que a gente vai mudando como a gente se sente diante de tomadas de decisão. A gente vai mostrando, por exemplo, o Fê falou de uma bicicleta, eu iria até para coisas do cotidiano, né? Vou almoçar no árabe ou vou almoçar no japonês? Tem gente que tem dificuldade de decidir isso. Porque muitas pessoas falam assim, aonde que a gente vai hoje? Né? E joga pro outro. Aonde as pessoas forem, eu vou. Então eu decido aonde eu vou almoçar, né? Eu decido... E aí a gente pode falar coisas. Se eu sempre vou nesse restaurante e sempre como a mesma coisa, não tá na hora de... escolher algo diferente? Por que arriscar também? Um pouco? Porque é melhor arriscar em experimentar um outro prato do que, de novo, uma mudança que seja radical, para você treinar. Arriscar para além do seguro, né? Isso perfil de pessoas, né? Tem pessoas que vão sempre no mesmo restaurante e pedem sempre o mesmo prato. Para essas pessoas, ir num outro restaurante ou ir no mesmo restaurante, né, para ser menos risco, né? Vou num restaurante que eu já conheço, que eu já me sinto bem, confortável, e aí eu peço algo que eu nunca pedi. Putz, Fê, mas e se não for bom? Ué, nem toda decisão que a gente tomar vai levar a gente para um lugar bom. E a gente precisa aprender a lidar com as consequências das escolhas, das decisões. Isso é ser adulto. Dani, eu vou colocar algo que já passou por aqui com a gente de, nossa, eu quero mergulhar no alinhamento gastêmico. Ah, não, mas eu acho que agora não é o momento. Aí vem uma outra turma, outra oportunidade. Ah, não, eu quero, eu não vou. Então, só para mostrar para você que aqui já foi uma tomada de decisão que mantém você aqui ou te leva para outro lugar. Só que quando você escolhe ficar aqui, também é uma escolha. E aí, lembra que a gente comentou no começo da live que tomar decisões é um músculo? A cada pequena decisão que você toma, você vai fortalecendo esse músculo. E conforme você vai fortalecendo esse músculo, o seu cérebro vai entendendo que tomar decisões pode ser seguro. E aí, gente, muda muita coisa. Isso não quer dizer que todas as decisões que a gente tomar vão levar a gente para um bom lugar. Mas quer dizer que nem toda decisão leva a gente para um lugar de risco. O cérebro fala assim, já tomei outras decisões antes. Tá tudo bem tomar essa decisão agora. Mais uma vez, bom e ruim, a gente já trouxe isso outras vezes, é um julgamento. Porque quando a gente vive coisas que muitas vezes a gente fala, isso não foi legal, isso é ruim pra mim, isso foi ruim pra mim, nos trouxe aprendizado, nos leva para um outro nível de consciência. Porque nós temos uma ilusão de que tudo que nós vamos fazer tem que ser gostosinho, tem que trazer alegria, tem que trazer felicidade. Gente, o mundo não é assim. O mundo dos adultos é diferente, não é aquele conto de fadas que nos contaram. E aí sim, viveu feliz para sempre, ou viveram felizes para sempre. E, gente, tem uma coisa muito importante sobre nós, que é biológica. A gente não consegue crescer e se proteger ao mesmo tempo. Ou a gente está crescendo, ou a gente está se protegendo. Né? Quando a gente está em sobrevivência, a gente não cresce. A gente não desenvolve, a gente não evolui. E tomar decisões, assumir riscos, né, é o que faz a gente crescer e evoluir. Então, a gente precisa... Bom dia, Edna! Então, a gente precisa ir ensinando para o cérebro aos poucos que tomar decisão pode ser seguro. Porque quando a gente toma uma decisão e a gente está mais seguro, não do resultado, mas da tomada de decisão,
a gente tem a oportunidade de criar, de crescer, de evoluir. E isso, gente, é assim, em sobrevivência não há crescimento. Não existe como eu me proteger e crescer ao mesmo tempo. Isso acontece com as nossas células. Isso acontece com o nosso sistema. Então, para eu crescer, para eu me desenvolver, eu preciso sair desse lugar de sobrevivência, do alerta, da amígdala. E aqui entra uma coisa que é o tema da live, que emoções sustentam suas decisões. Então, quando eu vou começar com o exemplo pessoal, qual é a emoção que sustenta quando realmente eu decido? Porque a Fê vive repetindo isso para mim, a forma como a gente faz uma coisa. É como a gente faz todas as coisas. Então, às vezes eu também protelo uma decisão, mas quando toca numa emoção como a raiva, quando eu sinto raiva, eu decido e me dá energia. Eu vou. Outras vezes, principalmente quando nós não nos movimentamos, eu travo na emoção do medo. Eu sinto medo e travo. E algumas pessoas, quando sentem muito medo, por exemplo, eu quero trazer isso porque pode ser ambíguo. Vamos começar com uma outra emoção aqui. Tem pessoas que só tomam decisão quando é para o outro. É para ajudar o outro, eu preciso mudar por amor ao outro. Eu faço. Quantas pessoas já não falaram, eu não consigo me comprometer para mim mesmo, mas quando é para o outro, sim. E aí tem duas possibilidades. Uma é por amor ao outro, ou uma é por medo de perder o vínculo e até mesmo o medo de não ser amada. E nós temos duas emoções que sustentam as nossas decisões. Percebam os momentos na vida que você tomou decisões, foi em qual emoção? Nós costumamos repetir sempre da mesma forma. Nesse processo que a gente está falando para vocês, né, de educar o cérebro através de pequenas decisões e tomando maiores decisões ou decisões com mais risco, é uma forma que a gente está dizendo para ele que a gente está educando conscientemente o cérebro para ele não nos proteger quando a gente precisa crescer. E isso, gente, é a chave. Quando a gente precisa crescer, a gente não pode estar se protegendo. Né? E o cérebro vai sempre nos proteger. Então, se a gente vai mostrando que tomar decisões é seguro, ele vai diminuindo essa camada de proteção e aí a gente vai se permitindo crescer. E quando eu digo crescer, significa crescer, evoluir, desenvolver. Tá? É muito importante que a gente possa treinar, né? Praticar isso. Cérebro, então, agora eu tô precisando crescer. Agora não é hora de você me proteger. Tá? E a gente não faz isso desse jeito que eu falei, né? Tipo, cérebro, não. A gente faz vivendo, experienciando, mostrando no corpo, no nosso sistema, que é seguro tomar decisões. E de novo, lembrando, não é que é seguro por causa do resultado da decisão. A tomada de decisão precisa ser segura. O resultado é incerto. E tá tudo bem. Né? A Dani colocou que ela toma decisão pelos outros. Quando é pelos outros, ela vai e faz. Os salvadores geralmente têm esse perfil, né? Kate, uau, também sou assim, raiva e medo. A raiva me faz lutar, correr e ir fazer acontecer. Mas o medo de mudança já me parou muito. Hoje não tanto mais. A raiva tem a emoção da raiva, ela tem uma característica de movimento. A raiva geralmente faz a gente ir pra luta. Tem pessoas que congelam na raiva. Eu já fui assim, já fui a pessoa que congelei na raiva. Tá? E principalmente as pessoas que eu não posso sentir raiva, a raiva se transforma em tristeza. É meio complexo isso, mas se eu não tenho permissão para sentir raiva, porque eu fui educado que sentir raiva é feio, que não é aceitável, que é inadequado, eu vou precisar disfarçar a raiva com outra cara, com outra roupagem. E aí, falando da minha própria experiência e de 20 anos de atendimento, geralmente essas pessoas disfarçam a raiva de tristeza. Geralmente são mulheres. Tem homens que são assim também, tá? Mas a grande maioria são mulheres. E aí ela fala, eu não sinto raiva.
Mas eu tenho uma tristeza. Tá? Eu tomo decisão quando nada mais há para procrastinar. Ou seja, olha só que interessante que é isso. A gente está falando de perigo e sobrevivência, né? De segurança e perigo. Eu tomo decisão quando nada mais para procrastinar significa que a tomada de decisão, ela vai, se você não tomar a decisão, isso vai ser mais perigoso para você do que você tomar. Aí você toma. Porque a gente também tem medidas, né? A Fê falou, nossa, que complexo. A gente também tem medidas disso, né? Então, quando não estar fazendo me coloca num risco maior do que fazer, aí eu faço. Porque tem menos risco no fazer do que no ficar. E às vezes é assim mesmo. Faz sentido para vocês? Percebeu que o medo de mudanças era porque pensava nos outros, mas quando olho somente para mim, eu tomo as decisões e faço as mudanças com leveza. A Kátia falou. Isso é consciência, autotrabalho, autoconhecimento, praticar as decisões, né, Kátia? Dani, verdade, Fê, Marta, tem gente que nem acessa a raiva. A gente só fala da gente, né, Marta? Eu sou assim. Gente, tem muita gente que não aprendeu que a raiva é uma possibilidade. As boas meninas, então, meu Deus do céu. Recentemente, eu escutei numa sessão que a pessoa, eu quero me separar, eu não aguento mais, mas eu não consigo sair. Agora, se eu soubesse que o mundo fosse acabar na semana que vem, eu me separaria. Percebe? Olha só. Muito louco. A gente prioriza coisas na vida, né? Então, se uma coisa me coloca mais em perigo do que outra, ou se uma coisa tem mais risco do que outra, essa coisa ganha prioridade, tá? É isso mesmo. Depois do curso de constelação com vocês, eu cresci muito. Me encontrei na vida. Que lindo! Que lindo! E a Marta, e ainda se acha elevada. Eu não sinto raiva, nada me atinge. Eu e a Marta, a gente fez o processo da terapia em grupo de bioenergético ano passado. E a gente presenciou, né, esses momentos, assim. E tem muitas mulheres que se contam essa história, né? Eu não sinto raiva, então é porque, né? Não é nem... no né? A gente acha porque eu sou tão boa, né? Boazinha, né? Eu sou tão legal. E não é isso. Na verdade, a gente tá doente. Doente, que eu digo, não é doente de doenças no conceito que a gente tem. É assim, a gente não está funcionando bem. A gente está disfuncional se a gente não sente a raiva e se a gente não permite a raiva. Porque a raiva, ela é impulsionadora de muitas coisas, inclusive de uma coisa que é muito importante pra gente, que é dar limites. Raiva não é agressividade, necessariamente. Aliás, a raiva pode gerar agressividade, a agressividade não necessariamente é violência. Porque quando a gente fala em raiva, a gente pensa em violência, né? E raiva é raiva. E a raiva pode ser desde um não até um soco, né? A gente tem uma paleta aí de nuances, né? Pode ser simplesmente eu não gosto, ou pode ser vai se fuder. Não sei se o Instagram deixa eu falar palavrão, mas falei. Entenderam? Então, a raiva, ela tá sustentando várias nuances de proteção, de limites, de educar o outro, o que é importante pra mim, né? Deixa eu ver aqui. Tudo certo, gente? Tudo bem até aqui? A Fê que falou que é muito complexo. Fê, você tá com alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Porque a ideia aqui não era tornar complexo, aqui era tornar mais simples mesmo. Era simplificar. Então, vamos fazer um resumão, uma retrospectiva. Como funciona nosso cérebro? A equação é simples. Me sinto seguro, me sinto em perigo. Isso faz com que a gente queira, necessariamente, se manter numa zona de segurança.
Porque o cérebro, ele não foi programado para ser feliz. Ele foi programado para sobreviver. Então, nossa, eu seria tão mais feliz se eu fizesse isso. Mas por que você não toma essa decisão se você seria tão mais feliz? Porque em algum lugar dentro de você, essa decisão é perigosa. Então, nos mantemos aonde estamos. Porque aqui, pelo menos, eu conheço as consequências. E isso que o Fê falou agora me trouxe uma outra coisa que a gente fala bastante, que é as pessoas falam, eu fico na zona de conforto. Que caralho de zona de conforto é essa? Não existe essa porra dessa zona de conforto, gente. Por quê? Porque essa zona de conforto não é confortável. Vocês já foram procurar no dicionário o significado de confortável? Tem alguma coisa parecida com o que você sente nessa coisa que inventaram de zona de conforto? Não é zona de conforto. É zona de segurança. Por quê? Porque é conhecida. Eu fico onde é conhecido, porque o que é familiar me traz uma percepção de segurança. E se eu tô segura, eu não tô em perigo. Olha que equação simples, né? Alguém aqui se sente confortável na porra da zona de conforto? Eu quero conhecer alguém que se sente confortável na zona de conforto. Mas o que o Fernando falou sobre a gente saber o que gosta, mas falta recursos. Faz sentido pra mim e ficar no conhecido. E estou com medo. Se você quiser compartilhar um pouco aqui, a gente pode explorar um pouco mais isso. Agora, não sei o que você está vivendo no momento. Você vai passar com a gente agora 3 dias no retiro, né? A Fê, a mãe dela também, elas estarão com a gente. Tem agora 14, 15 dias. A Fê é a Fê, tá? A Fê Essa Thaís, não a Fê eu. A Fê Thaís. 14, 15, 16, imersão Nós Seja teremos Você. 2 duplas de mãe e filha. Vai no ser muito retiro. interessante. Gente, aliás, por falar em retiro, o nosso retiro de 3 dias Seja Você vai ser nesse próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Ainda tem vagas, então se tocou aí, agora é hora de tomar decisão. Vocês não querem treinar o músculo da decisão? Então, agora é hora de decidir, né? Decidir pelo crescimento, decidir pela evolução. No retiro a gente trabalha a autenticidade, decidir pela sua autenticidade por poder ser você no mundo, tá? Então fica aí o convite, qualquer coisa, se alguém se sentiu chamado aí, chama no direct. Já já a gente fala um pouco mais do retiro. E aí, Fê, nós acompanhamos você já faz um tempo. E você é uma das pessoas que mais cresceu e se transformou aqui na nave. A gente já falou isso pra você várias vezes. Pega a Fernanda de 2 anos atrás. Pega a Fernanda de hoje. Se você colocar a foto de uma e de outra, olha a mudança. Mas foi uma mudança que se você lá atrás falasse, eu quero ficar assim, é onde você chegou. Agora, mais uma vez, é aquela questão que o Jung nos traz. A vida tem que ser conquistada sempre e de novo. Nós vamos chegar no momento de felicidade? Sim, a gente chega e sai. Chegamos num ponto de paz? Sim, a gente chega e sai. A gente tem desafios? Porque essas coisas não deveriam ser colocadas como ponto de chegada, né? Porque é isso, a gente não sustenta a paz, não sustenta a felicidade. São momentos de paz, momentos de felicidade. Porque a vida está sempre em movimento e a vida dentro de nós está sempre em movimento, né? Obrigada pelo carinho, Sabrina. Sabrina falou, adoro vocês. Drica, tenho muita dificuldade com o novo. Drica, exatamente, eu não sei se você está acompanhando desde o começo a live, mas se não tiver, reassiste. Ela tá desde o começo. Porque é exatamente isso, a gente foi programado para ter dificuldade com o novo. O novo é perigoso. Aliás, por falar em novo é perigoso, me veio a frase dos Crudes, né? Tudo que é novo é perigoso. Não sei se vocês já assistiram, a gente vai dar uma imersão de um dia inteiro para trabalhar crenças. Já anota aí, 22 de março, sábado, das 9h30 da manhã às 17h30. Uma imersão para trabalharmos crenças. Só R$99, gente. Só R$99, tá? Zoom o dia todo com a gente. E a Drica falou isso e me veio, né, agora. A gente foi programado biologicamente para ter medo do novo, porque o novo nos coloca em risco, o novo é incerto, né? Porém, a gente também sustenta crenças a respeito do novo, né? E quando a gente consegue trabalhar essas crenças, a gente também passa a olhar para o novo de um outro jeito. Não quer dizer que a amígdala não vai apitar um pouquinho assim, que ela não vai dizer, opa, novo perigo. Só que a sua consciência
de que essa tomada de decisão vai te levar para lugares que te fazem crescer, ela ganha palco perto dessa sensação onde você está contando para o seu cérebro, não, tá tudo bem, o novo é bom também. Ou pode ser bom também, né? Nem sempre é bom, né? E a gente vai ensinando o cérebro que o novo pode ser bom também. Entendeu? A Fê, nossa, essa imersão é fantástica, esse olhar sobre as coisas, né, na imersão de crenças. Fê, só temos uma coisa. Agora vai Não ser. é a mesma. Não é a mesma e vai ser o dobro do tempo. A nossa imersão de crenças era 3 horas na parte da manhã, agora vai ser o dia inteiro. Ainda vai ser. A gente ainda vai usar os CRUDs como fio condutor da imersão, mas a gente vai aprofundar, vai trazer novas percepções, novos exercícios, então não vai ser a mesma coisa. E antes era bem mais cara, né? Agora tá num valor, ó, maravilhoso. Vivi, bom dia, eu não consigo sair do passado. Relacionamento. Vivi, explica, é um relacionamento que já acabou e você não convive mais com a pessoa, ou você fica ainda por conta de um passado nesse relacionamento? Nos ajude. A Fê falou, nossa, muitas mudanças mesmo, até mesmo na constância das atividades. Ó o Riga aí, beijo, Rô. Nossa, essa imersão é fantástica. Sabrina, eu quero fazer a imersão, vou chamar vocês no direct. Boa, Sabrina. É uma ótima oportunidade, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o investimento dos cursos dos FEs é muito alto. A gente sabe que é, porque a gente entrega tudo que é equivalente ao valor que a gente cobra, né? Porém, desde o ano passado, a gente está testando esses novos formatos, aonde a gente consegue acessibilizar para as pessoas estarem com a gente no ao vivo, né? Onde a gente trabalha vocês, então vocês têm essa oportunidade, que é uma oportunidade rara. A gente não faz isso muito, a gente faz isso umas 2 vezes por ano, tá? Então aproveitem, porque além de trabalhar em crenças, vocês têm a oportunidade de estar com a gente, de ver como a gente desenvolve o nosso trabalho, de perceberem a mudança e a transformação que o nosso trabalho faz em vocês ali na hora, porque vocês sentem no corpo, vocês sentem logo na primeira semana depois. Então, é realmente uma grande oportunidade. R$ 99. R$ 99. Uau, foi muito 10. Então, será ainda melhor. Com certeza. É maravilhosa essa imersão. Oiê, bom dia. Bom dia, Rô. Quanto tempo? Cadê o nome dela? A Vivi. Vivi, se você quiser que a gente te ajude aqui com alguma luz, né, um direcionamento sobre essa questão do relacionamento passado, coloca aqui pra gente, tá? Porque senão a gente fica muito vago, tá? Pra gente poder te ajudar. O Cavalcante falou, a imersão seja você... da imersão, é transformadora. Como diz a música, nada será como antes amanhã. É isso. A Paty falou, tô dentro da imersão de crenças. Gente, tem pessoas que aproveitam tudo. A Paty é uma delas. A Paty aproveita tudo. Tudo que a gente faz, ela aproveita, né, Paty? E nós temos aqui 2 momentos agora. Eu posso tomar uma decisão que vai me levar para um outro nível, né? Opa, vou cuidar de mim, vou para a imersão, seja você, esse final de semana, sexta, sábado, domingo. Ou ainda quero começar a fortalecer esse músculo da tomada de decisão. Então eu vou investir R$ 99 e vou me matricular para o dia 22 para participar dessa imersão de crenças. E eu vou ficar em casa, eu não preciso nem me deslocar. É uma decisão menor para você começar a treinar. É uma decisão que tem menos risco, né? Porque o valor do investimento é mais baixo. E aí você vai poder, com essa tomada de decisão, depois sentir assim, poxa, eu tomei uma decisão, fiz uma imersão muito legal, tô saindo fortalecido, tô mexendo nas minhas crenças, e aí o seu cérebro vai entendendo, pode ser seguro, tomar decisão, essa decisão foi boa. E isso, gente, eu tô assegurando para vocês, que quem tomar essa decisão de estar na imersão de crenças vai sair falando, cara, foram os R$ 99 mais bem investidos da minha vida. Paola, a imersão das crenças, ela é 100% online ao vivo. A das crenças, do dia 22, não a imersão Seja Você. A imersão Seja Você é um retiro, então nós vamos para o Espaço Arco-Íris, São Roque, no meio da natureza, e iremos
levar, talvez não esse ano, mas o ano que vem, também aí para a Europa, Eu para ia dizer Portugal. isso, Paola. A gente está querendo muito levar essa imersão, esse retiro de 3 dias para vocês na Europa, provavelmente em Portugal, né? A gente está jogando pro universo, estamos jogando pro universo. A gente vai para Portugal agora. Em Portugal começou com uma tomada de decisão, não foi? Em maio, né? Para dar o workshop do alinhamento biosistêmico. E o próximo passo vai ser levar a imersão para vocês. E aí é uma coisa interessante, né? Queremos ir para Portugal, mas não apareceu oportunidade, não está acontecendo. Decidimos, nós vamos, ponto, acabou. Abrimos e as coisas aconteceram. A partir do momento que nós tomamos a decisão. Gente, já que, né, tá agora um silêncio absoluto aqui, eu acho que ficou claro para vocês como que funciona isso dentro de nós. Ficará gravada a imersão de crenças, gostaria muito de fazer, já estarei em outra imersão. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado e disponível por 1 ano. A gente também nunca fez isso, tá? Essas imersões que tem um investimento menor, a gente geralmente deixa por 1 mês. A gente vai deixar por 1 ano. Então, Lu, bora! Às vezes é isso, né, Lu? A gente também tem que tomar esse tipo de decisão. Eu tenho já uma imersão, mas eu quero fazer essa imersão, então como que eu consigo conciliar as coisas? Porque existe um ditado que diz que a gente não pode ter tudo, mas talvez a gente não possa ter tudo do jeito idealizado, mas a gente possa ter tudo de outras formas, né? Esse é um jeito, que é o que você tá falando aí. Então, gente, quem quer se inscrever para o retiro desse final de semana, ainda dá tempo. Chama no direct. Tá? Chama no direct. Quem quer participar da imersão de crenças no dia 22, que é Transformando Crenças na Prática, chama a gente no direct. Beleza? Gente, uma excelente semana para vocês e até a próxima segunda com os P's. Beijo no coração. Beijo.